Não é isso? Para Deus, nós somos preciosos. Porque quando eu paro para contemplar a grandeza de Deus, a sua essência, né? Os atributos de Deus revelam quem Ele é. E nós sabemos que dentre os atributos está que Deus é o Todo-Poderoso. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é eterno, né? Deus, Ele é amor, né? Isso é o atributo de Deus e que faz parte da essência de Deus. Então esse Deus que é o Todo-Poderoso, que é onisciente, que é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o único ser que pode preencher vários espaços no mesmo tempo. Amém, igreja? Então, esse ser que é o Todo-Poderoso, no qual o profeta Isaías disse que o globo terrestre está nas mãos de Deus. Quando eu paro para pensar nisso, eu digo, meu Deus, como tu és tão grande e tão poderoso. Então, para ti, nós somos uma poeirinha. Não é? Se o globo terrestre, que é tão imenso, que comporta tantas pessoas nele, o mar, a terra, tantas coisas nesse globo, e está na palma da mão de Deus. Então, se o globo é tão pequeno em nós, diante da grandeza de Deus. Mas tem um salmo que o salmista ele diz, um pouco menor do que os anjos nos formaste. Mas há uma indagação ali, por que tu te lembras do homem? Por que tu se importa com o homem, que é um ser tão pequeno? Isso é a essência de Deus, Ele é amor. Então Ele se importa porque Ele nos ama. Mesmo a gente sendo tão pequenininho. E esse ser tão pequenininho, quando ele não reconhece Deus, imagine também a tristeza no coração de Deus. Um ser todo-poderoso que criou todas as coisas para a sua glória e criou o homem para administrar tudo que Deus criou. Ele colocou o homem como administrador da criação dele, para que o homem reconhecesse a bondade e o amor desse Deus e pudesse servir a ele com alegria. E a única imposição que Deus fez para o homem foi: não me desobedeça. Amém, igreja? Deus só pediu isso. Quando a gente vê na criação, Deus ele criou os céus e a terra. Né? Esse foi o primeiro dia. A Bíblia, quando diz que Deus terminou o primeiro dia, Deus olha para o que Ele criou e Ele diz, ficou bom. No segundo dia, Deus cria mais e Ele diz, ficou bom. No terceiro dia, quando a gente vai lendo em Gênesis 1, Deus cria mais e Ele diz, ficou bom. No quarto dia, Deus cria mais e diz, ficou bom. No quinto dia, Deus cria mais e diz, ficou bom. No sexto dia, quando Deus cria todas as coisas, aí Ele faz uma reunião e Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a palavra diz que da terra Deus pegou o barro e moldou. Deus ele moldou o ser humano com suas mãos. Ele não deu uma ordem para o homem ser criado como as outras coisas. Ele não disse, homem, apareça agora. Amém, igreja? Ele quis participar da nossa criação. Ele quis colocar a mão na massa. Ele quis que nós nos tornássemos seres perfeitos como Ele. Porque Ele queria que nós tivéssemos a sua imagem, ou seja, Deus queria que em nós estivesse a digital dEle, a identidade dEle estivesse em nós. E depois que Deus formou o homem, Ele ainda soprou o seu Espírito, oh glória, Ele tirou da essência dEle e colocou dentro do homem e deu ao homem o fôlego de vida. E aquele ser feito do barro se tornou um ser
vivente, agora com inteligência, com sabedoria e com atributos que vêm de Deus. Porque Deus, ele tem atributos comunicáveis e ele tem atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis é só de Deus, mas os comunicáveis, ele deu ao homem porção desses atributos. Então Deus, ele deu ao homem o amor. Deus, ele deu ao homem o senso de justiça. Deus, ele deu ao homem o senso de bondade. Deus, ele deu ao homem daquilo que fazia parte dele, para o homem comungar com ele. E Deus só disse, e outra coisa, quando Deus terminou de fazer o homem, aí ele trouxe um mandato cultural para o homem. Ele disse, olha, você vai se multiplicar e você vai cuidar da minha criação. Você vai dominar sobre os pequenos e os grandes animais. Amém, igreja? Olha só. Deus deu ali ao homem o mandato cultural. Ele determinou como é que ele queria que o homem vivesse. O homem iria apenas cuidar da criação de Deus, dominando ela para a glória de Deus. E depois que Deus ele fez tudo isso, aí Deus olhou para a sua criação e disse, eis que tudo é muito bom. Deus agora não disse mais só é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, como ele vinha dizendo nos dias anteriores. Mas no sexto dia, quando ele viu tudo, que o homem estava lá, feito, perfeito, segundo a vontade de Deus, Deus disse, é muito bom. Que tremendo, né? Então, o que Deus queria desse homem era só que esse homem se relacionasse com Deus e cumprisse o seu chamado ou o seu propósito. Porque Deus criou o homem para um propósito específico. Deus criou o homem para trabalhar na terra e para governar sobre esta terra. Quando eu faço isso, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Né? Que é isso que a gente precisa entender. Que às vezes tem pessoas que pensam o seguinte, só estou fazendo a vontade de Deus se eu estiver dentro da igreja pregando e ensinando. Não, você está fazendo a vontade de Deus quando você trabalha numa loja e você é atendente e atende bem aqueles clientes da loja. Você está cumprindo o seu chamado, porque o que você foi chamado para fazer, está fazendo com excelência. Você está fazendo como se fosse para Deus. É isso que Deus quer do seu povo. Então, todo trabalho, igreja, ele é para Deus se for digno. Se for honesto. Tá? Se o trabalho for honesto, se o trabalho for digno e for feito com verdade, com sinceridade, com amor, é para Deus. Seja um trabalhador de Uber, seja um vigilante no supermercado, seja um atendente de caixa, seja um vendedor. O vendedor tem que ser justo quando for negociar os preços. Deus, ele quer que nós trabalhemos na terra com justiça e equidade. Porque isso glorifica o nome do Senhor. Então, Deus, ele só exigiu do homem uma coisa. Ele disse, olha, não me desobedeça. Quando ele disse, olha, no paraíso existem muitas árvores. E no meio do paraíso tem duas árvores. A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O Senhor disse, olha, você pode comer livremente de todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela você comer, você vai morrer. Que essa morte seria a separação do homem para com Deus. E essa morte, amados, ela vem acompanhando a humanidade até hoje. Mesmo Jesus tendo vindo, essa morte ela acompanha. Porque o homem, ainda hoje, mesmo Cristo tendo vindo, ele continua separado de Deus. E como é que o homem vai se achegar agora de novo a Deus? Como é que o homem agora vai se livrar dessa morte? Através de Jesus Cristo. Mas para que eu consiga chegar até Jesus Cristo, eu preciso me arrepender.
Amém, igreja? Eu preciso me arrepender. Quando eu olho para Cristo, aí eu entendo os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, e eu automaticamente entendo que preciso de mudança. Então, esse mês nós estamos trabalhando isso, trabalhando o arrependimento para que venha o verdadeiro avivamento. Já já você vai entender porque eu fiz esse esboço para poder ler o texto de hoje. Vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? Amém, igreja? Eu vou ler a partir do versículo 11 para que eu consiga explicar melhor para você. 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11, que diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Amém, igreja? Olha só. O Senhor apareceu para Salomão depois que ele fez tudo aquilo que ele tinha desejado fazer para Deus. Quando ele fez tudo, aí o Senhor apareceu para ele. Não é isso? Aí no versículo 12 diz assim, continuando: O Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi o quê? Glória a Deus. Deus, quando Salomão ele executou tudo, aí foi que Deus apareceu: Olha, eu ouvi a tua oração. Salomão ele fez tudo que Deus pediu. Porém, quando ele concluiu de fazer, ele fez uma oração para Deus. Essa oração era uma oração que iria determinar que Deus estava satisfeito com o que o Salomão tinha feito e que Deus estava se agradando do que Salomão fez. Porque às vezes a gente não lê esse texto como se fosse uma resposta de Deus a uma entrega de Salomão. É uma coisa que nós cristãos temos que entender, é que Deus é um Deus de respostas. Deus ele já determinou o que ele queria do homem. Para que Deus ele te responda, você primeiro precisa agir, fazer, se colocar ou se achegar a ele. Amém? Salomão ele tinha conversado com Deus. E aqui é uma resposta. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse: é dando que se recebe. Às vezes há um erro ou um engano nosso de achar que Deus ele tem que nos dar sempre, mesmo sem a gente dar nada. Não, gente. Primeiro é dando que se recebe. Mas por que eu primeiro tenho que dar para receber? Porque ouviu o que eu expliquei no esboço, que Deus primeiro nos deu já tudo? Deus nos deu tudo, sim ou não? Ele nos deu tudo. O que era que ele só queria de mim e de você? Obediência. Quando o homem desobedeceu, aí Deus disse: agora se esforce. Agora se esforce. Faça o que você sabe que você quer que eu faça. Que você sabe que eu quero. E agora, quer me ouvir? Me busque, ore. Me invoque. Pague preço. O homem no paraíso, Deus toda tardezinha vinha conversar com Deus. Eita, toda tardezinha Deus vinha conversar com o homem, com Adão. Adão não precisava se esforçar em nada para Deus aparecer para ele. Deus toda tardezinha vinha. Só que Adão rejeitou tudo isso. E preferiu desobedecer. Amém?
Então, aqui Salomão, ele fez algo que ele entendia que era a vontade de Deus. E quando ele terminou de fazer, ele fez uma oração, que eu estava lendo essa oração no capítulo 5. Que oração gloriosa de Salomão, que essa oração tem refletido sobre a humanidade até hoje. Oração tremenda. Não vai dar tempo de eu ler essa parte, mas em casa leia o capítulo 5 aqui de 2 Crônicas. Aí aqui no versículo 13 diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aí o 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Né? Então, o Senhor apareceu para Salomão e disse: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração e eu escolhi este lugar para mim. Porque a oração de Salomão era justamente essa: Senhor, olha, escolhe esse templo que eu construí com todo zelo, segundo a orientação que o Senhor trouxe para o meu pai. Eu me dediquei a fazer tudo como o Senhor pediu. Está aqui o teu templo. Agora, Senhor, eu te peço algo. Olha, que esse templo ele seja dedicado a Ti, e que toda vez, Senhor, se nós falharmos por algum motivo e nos afastarmos de Ti e formos deportados, mas, Senhor, se nós nos voltarmos para esse templo, mesmo que a gente esteja longe e a gente ore voltado para esse templo, pensando nesse templo, Senhor, nos ouve e nos perdoe. Esse foi o pedido de Salomão. E aqui é uma resposta de Deus ao pedido de Salomão. Tá certo, Salomão? Você fez e você me pediu. Tá bom. Eu ouvi a tua oração. Então, esse templo, ele é meu. Ele será um lugar para mim, um lugar que eu terei zelo. E se vocês, diante dele, me buscarem, ou mesmo longe, pensarem nele e se voltarem para ele em oração, mesmo que estejam em cativeiro, de lá eu ouvirei a oração de vocês, por causa da entrega que você deu. Eu estava olhando, amados, nos versículos anteriores, para dedicar esse templo, os sacrifícios que Salomão fez. No capítulo 7, no versículo 4, diz assim: então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Versículo 5. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Amados, que sacrifício! Não é? Gigantesco! Agora, a gente está vendo o sacrifício que foi grande, mas olha só, se o coração de Salomão não estivesse andando segundo a vontade de Deus, e se não fosse aceito por Deus, Deus não teria aceito toda essa oferta. Toda essa oferta seria em vão. Amém, igreja? Por que seria em vão, pastor? Porque olha só, antes de Deus receber a oferta, primeiro Ele nos recebe. E nós, como ofertantes, temos que entender isso. Por isso que é poderoso esse mês de arrependimento. Nós nos arrependemos por nós, pela nossa nação. Para quê? Para sermos aceitos por Deus. Porque já éramos de Deus, mas o homem escolheu se separar de Deus. Mas Deus, que é amor, fez um grande plano de salvação e enviou Jesus para morrer por nós. Para quê? Para nos aproximar de novo a Ele.
Jesus veio para isso, porque o desejo de Deus é que a gente seja um com Ele, é que a gente esteja com Ele, é que a gente ame a Ele, é que a gente busque a Ele de todo o nosso coração. Esse é o desejo de Deus. Eu quero que a igreja abra comigo aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Dois não, o 4. Gênesis capítulo 4. A partir do versículo 1. A igreja achou? Que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Amém, igreja? Então, primeiro teve Caim, depois Abel. Aí diz aqui, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, olha só, Caim trouxe o que para Deus? Do fruto da terra uma oferta. Mas no início do versículo 3, ele trouxe quando? Depois que passou um tempo. Passado algum tempo, Caim, ou seja, ele não trouxe logo, depois que passou um tempo, aí ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí o versículo 4 diz, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das o quê? Primeiras crias. Ele não deu do que sobrou, ou das outras, ele deu das primeiras. As primeiras crias, ou seja, as primícias. Amém? As primeiras crias do seu rebanho. Aí diz aqui, o Senhor aceitou com agrado, olha só, essa parte aqui. O Senhor aceitou com agrado quem? Mas antes da oferta, Deus primeiro aceitou Abel. Olha só, na minha versão diz assim, o Senhor aceitou com agrado Abel. Aí tem porque esse I é depois. Não disse Deus aceitou Abel e sua oferta. Deus aceitou Abel e Abel, dá uma pausa, e primeiro Deus aceitou a pessoa. Depois foi que ele recebeu a oferta. Deus nunca vai receber uma oferta sem receber primeiro a pessoa. Se a pessoa não for agradável a Deus, a oferta dela também não vai ser. Aí eu quero que você entenda. Por isso que em Coríntios diz que, lá em 2 Coríntios 9, versículo, deixa eu abrir aqui, esqueci agora. 2 Coríntios 9. O versículo 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Deus só ama quem dá
Com alegria. Então, quando a gente vai... Isso aqui, mas eu quero que você entenda o seguinte. Está falando de quê? De oferta. Tá? Está falando de oferta. Oferta é algo do coração. Tá? Oferta é do coração. E é do coração do ofertante. Não é do coração do outro. Eu nunca vou determinar como você tem que dar uma oferta. A oferta, ela é pessoal, é do coração. Por isso que Paulo está aqui dizendo, cada um dê conforme determinou aonde? Determinou em seu coração. E ele ainda faz uma ressalva, ele diz, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, por que o ofertante tem que dar com alegria? Porque no versículo 8 diz assim, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Então Deus, ele é poderoso, amados, para agir em nossa vida, em nosso favor, para nos dar o que queremos, o que esperamos, o que sonhamos. Deus é poderoso. Amém, igreja? Então, veja que Deus primeiro recebeu Abel e sua oferta. Mas no versículo 5 diz assim, mas não aceitou Caim. Olha só, Deus não aceitou Caim. Então Deus não aceitou o quê? A atitude de vida dele. A nossa atitude de vida, ela agrada a Deus ou não? Se a gente vive uma vida que desagrada a Deus, tudo que a gente for fazer, Deus vai rejeitar. Oxe, pastor, Porque para Deus receber uma oferta, primeiro ele recebe o ofertante. Estou falando de oferta. Mas e dízimo é a mesma coisa? Não, dízimo é obrigação. O dízimo é do Senhor. Eu queira dar ou não, eu tenho que dar. Oxe, pastor, o dízimo é de Deus. Você não tem... eu briguei com o irmão, então não posso levar o dízimo. Oxe, quem disse? A oferta é que se você discutir com seu irmão e for levar a oferta, nem vá, que Deus não vai receber. Primeiro se reconcilie e leva a oferta. Porque a oferta é do coração. E Deus não aceita a oferta de um coração mau. Agora o dízimo é obrigação, eu tenho que devolver, eu queira ou não queira. Quando eu devolvo o dízimo, eu repreendo o devorador e eu trago bênçãos sem medida sobre a minha vida e sobre a minha nação. Que glorioso, né? Como é bom a gente entender as coisas, né? Porque às vezes a gente confunde dízimo com oferta e acha que tudo é a mesma coisa. E não é. Para Deus, cada uma tem um valor. O dízimo, ele repreende o devorador. E a oferta acrescenta bênção sobre a sua vida. Quando você é um ofertante sincero, e que a sua vida também é sincera diante de Deus, e que Deus recebe sua oferta, Ele faz grandes coisas por você, em favor de você. Amém, igreja? E o nosso Deus é um Deus de princípios. Nós temos que aprender para andar segundo a vontade de Deus, não o que nós achamos. Certo? Por isso que é interessante a gente entender isso, porque assim, aí eu trouxe você a olhar no capítulo 7 de 2 Crônicas, a quantidade de oferta que Salomão ofertou junto com o povo, mas entenda que Deus só recebeu por quê? Porque Salomão estava ali com o coração quebrantado diante de Deus, Salomão queria servir a Deus. Como eu disse, quando você lê no capítulo 5 de 2 Crônicas, a oração que Salomão fez é emocionante. A oração. Então aqui no capítulo 7, o que Deus fala para ele é uma resposta à ação dele, à atitude dele. Aí eu lhe digo o seguinte, nós estamos aqui, amados, justamente buscando o Senhor para isso, tentando tocar o coração dele. Se nós nos entregamos para Deus, Deus vai trazer resposta a isso. E qual é a resposta que nós queremos? Que Deus primeiro nos perdoe, e que Ele saia da nossa terra. Que Ele abençoe a nossa nação. Esse não é o nosso desejo. Então, por isso que é importante primeiro a gente entender o seguinte. Primeiro eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, eu tenho que me posicionar, porque
Tudo que é necessário para que isso aconteça, Deus fez. Deus criou os céus e a terra. Nos colocou na terra. Deus nos deu tudo. O homem pecou, se afastou de Deus. Morreu, né? Se afastou de Deus. Foi o que Deus fez. Deus traçou um plano de salvação. Mandou Jesus. Jesus veio, se fez homem, né? Deus habitou entre nós. Deus ensinou para a gente sobre o Pai, ensinou sobre o relacionamento. Porque a gente conhecia Deus como o Todo-Poderoso ou Criador. Né? A gente conhecia Deus como o Senhor, como aquele que governa sobre tudo, porque Israel passou Deus para a gente dessa maneira. Um Senhor soberano que governa sobre tudo, que é o Todo-Poderoso, que quando Ele fala, a voz dele estremece céus e terra. Israel passou para a gente isso. Mas quando Jesus veio, Ele passou para nós um Deus que queria ter comunhão com o seu povo, a ponto de o Senhor Jesus dizer, Ele é vosso Pai. O vosso Pai está nos céus, Ele se preocupa com você. Peça que Ele vos dá. Então, Jesus já mostrou Deus como um Deus que quer ter relacionamento, e um Deus que se preocupa conosco, e um Deus que quer nos dar o que nós precisamos. Mas também um Deus que quer que, para que isso aconteça, Ele quer que haja um conserto, Ele quer que haja uma mudança, Ele quer que haja uma transformação, Ele quer que nós voltemos à origem. Na origem da criação, Deus criou tudo perfeito, tudo era bom, e quando Deus fez o homem, era muito bom. E Deus só pediu a não me desobedeça, faça o que eu estou mandando. O homem desobedeceu. Então hoje Deus Ele quer que a gente obedeça ao comando dEle, à voz dEle. A gente siga o Espírito dEle. A gente esteja submisso a Ele. É isso que Deus deseja, porque é arrependimento primeiro, amado. É a gente dizer, eu não vou mais praticar o que eu praticava. Eu não quero mais aquelas velhas práticas. Eu agora quero fazer a vontade de Deus. Arrependimento é você entender qual é a vontade de Deus e seguir essa vontade de todo o seu coração. Isso é arrependimento. Como é que eu vou me arrepender se eu não entendo que Deus é bom, que Ele criou tudo perfeito e eu danifiquei quando desobedeci? Se eu não entender isso, nunca irei me arrepender. Então eu tenho que entender, Deus é perfeito e fez tudo perfeito. Eu, quando desobedeci, danifiquei tudo. E qual o desejo de Deus? Restaurar tudo. E Deus Ele vai restaurar tudo como? Pela obediência. Oh, glória a Deus. A desobediência danificou, destruiu e matou. A obediência restaura. E Jesus Ele foi o padrão de obediência. Jesus Ele fazia questão de dizer, eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Jesus Ele disse, a minha comida e a minha bebida é obedecer ao meu Deus. Eu só estou transmitindo ou dando o que eu recebi, porque o que eu recebi do Pai, eu estou dando a vocês. Eu tenho comunhão e eu quero levar vocês a essa comunhão. Eu conheço Deus porque eu vim de Deus e vou para Deus. Por isso que eu consigo revelar Ele a vocês. E a Bíblia diz que Jesus Ele foi obediente até morte e morte de cruz. E Ele pede dos seus discípulos isso. Essa obediência. Por isso que Ele disse, quer vir após mim? Tem que fazer o quê? Negar assim mesmo. Não tem como a gente obedecer ao Senhor se primeiro não negar a nossa natureza. A natureza não que Deus criou no paraíso, mas a natureza do pecado. Porque Adão, ele trouxe essa natureza adâmica, pecaminosa. Amém, igreja? A natureza nossa era uma natureza de seres perfeitos. De seres bons. De seres que tinham comunhão com Deus, que andava com Deus, ouvia Deus, se relacionava com Deus, mas a desobediência nos separou de Deus. E Jesus, ele veio como segundo Adão, para como segundo Adão ser obediente ao Pai em tudo, para nos ensinar sobre essa obediência, para que a gente seja agradável a Deus como ele foi agradável. E a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi tão perfeito, que o Pai deu a Ele um nome sobre todo nome. O Pai deu a Cristo toda a autoridade dos céus, da terra e debaixo da terra. O Pai colocou com que Jesus se sentasse à direita dele. E o Pai disse, olha, tudo é teu, filho.
Todo homem vai ter que se dobrar diante de ti e reconhecer que tu és o Senhor. Por quê? Porque Jesus foi obediente. A obediência, ela restaura, ela transforma. E Deus, Ele quer isso, que nós entendamos que Ele é bom, que Ele é amoroso e que nós precisamos dEle. A gente tem que entender, eu preciso de Deus. Por isso que Jesus, Ele disse no capítulo 15, versículo 6, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo a gente não pode, a gente não tem condições de mudar, de ser transformado, ou até de se arrepender. É olhando para Cristo que a gente se espelha nele, porque Jesus, Ele é o autor da fé. É quando eu olho para a palavra de Deus que eu passo a ter fé. Jesus, Ele é o verbo, e essa fé é importante para que a mudança, ela aconteça. Eu estava vendo em 2 Crônicas, aqui também, no capítulo 20, quando deixa eu abrir aqui, Josafá, ele se viu numa situação difícil, né? 3 reinos se levantaram contra ele, e ele ficou atemorizado. Mas, em meio a esse medo, ele recorreu ao Senhor, ele buscou o Senhor. Josafá buscou o Senhor. Josafá foi um homem que falhou. Foi um homem que se associou com Acabe. Foi um homem que associou com outros reis que andaram no caminho errado. E ele não libertou o povo totalmente das idolatrias. Mas algo que Josafá fez, que a Bíblia relata que é glorioso, é que ele temeu o Senhor e ele entendeu que dependia do Senhor e ele recorreu ao Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui nesses dias. Nós estamos entendendo que a mudança da nossa nação não depende de nós, mas depende do nosso Deus. Porém, nós temos que nos posicionar para que o nosso Deus faça em nosso favor. E Josafá fez isso, ele se posicionou em favor do povo dele. E se posicionou buscando o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim. Capítulo 20... a partir do versículo 1, diz assim: depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. No medo, o que foi que ele fez? Vou consultar o meu Deus. A notícia ruim veio. Olha, o mal está vindo contra ti. Olha, são 3 reinos. Já está próximo. E é numeroso. Mas o que foi que ele fez? Qual foi a atitude dele? Foi consultar o Senhor. Né? Aí diz aqui. Ele consultou o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Amém, igreja? Então ele proclamou um jejum, ele consultou o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino. A gente começou esse momento como? Com jejum, oração. Não é isso? E agora nós estamos meditando na palavra e orando para que a vontade do Senhor ela prevaleça no nosso meio. Aí no versículo 4 diz assim: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Que tremendo, né? É isso que a gente precisa entender. Eu preciso do Senhor. Eu tenho que buscá-lo. É Ele que vai me dar vitória. É Ele que vai mudar a minha vida. É Ele que vai mudar a minha situação. É Ele que vai mudar a minha nação. É Ele que vai abençoar a minha nação. É Ele que vai mudar todas as circunstâncias. Amém, igreja? Josafá, o versículo 5, levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Olha a oração que ele fez. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti.
Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, olha só, versículo 9, se alguma desgraça nos atingir, se o castigo de espada seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. A oração que Salomão fez no templo para consagrar o templo ao Senhor, e que o Senhor respondeu e disse, Salomão, eu ouvi tua oração. Esse templo é meu. E se em qualquer ocasião acontecer uma situação difícil, vocês orarem, voltado para o templo, lembrando do templo, eu vou agir. E aqui Josafá está clamando por isso. Olha só para a gente entender. Davi, o reinado davídico, né? Veio Davi. Salomão foi filho de Davi. Depois de Salomão veio Roboão. Depois de Roboão veio Asa. Depois de Asa veio Josafá. Aqui Josafá, ele é descendente de Salomão. Na contagem de Davi até ele é o quinto. Então quer dizer que Salomão, ele era tataravô, né? Tataravô, bisavô, avô. Deixa pra lá, por causa da hora. Depois eu conto direitinho, a gente vê. Mas assim, Josafá era descendente de Salomão. E Salomão, quando consagrou o templo ao Senhor, ele orou, ele fez uma oração que os futuros descendentes usaram a mesma oração, requerendo o favor do Senhor por causa daquele ato. E que também hoje nós estamos num propósito de oração por causa dessa palavra que o Senhor falou com Salomão, que é uma resposta de oração de Salomão. Deus é um Deus de resposta, a gente tem que entender isso. Quando nós confiamos nele e buscamos de todo o coração em arrependimento, Deus ouve e Deus faz. A uma coisa que eu quero que você entenda é que Deus ouviu a oração de Josafá e deu vitória a Josafá. Se nós ficarmos firmes, confiando no Senhor, Deus também vai ouvir nossa oração e vai fazer em nosso favor. Eu quero que a igreja entenda isso. Então eu vim falando de Gênesis até aqui para a igreja entender que Deus ele quer que nós nos acheguemos a Ele, porque tudo Deus já fez por nós. Agora é a nossa hora, agora é a nossa vez. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, Jesus está no comando, mas Jesus é o corpo dele para agir. E hoje é o corpo que tem que agir, que somos nós. E a gente tem que começar a agir assim, com arrependimento, entendendo aonde falhamos, em que falhamos, porque essa falha começou desde Adão. Porém, Jesus veio para nos libertar. Porém, a libertação é uma escolha, é uma decisão. Às vezes, antes a gente tinha culto de cura e libertação, e a gente orava muito, e as pessoas responsáveis diziam que a oração ia mudar. A gente achava que era só isso que ia mudar. Mas se a pessoa vinha para um culto de libertação e tiver uma oração bem forte, mas se a pessoa não decidir se arrepender, ela não vai mudar nunca. E colocavam peso sobre nós, sobre a liderança. Eu fui e não fui liberto. Não, amados, a tua vitória depende de você. Porque Jesus já conquistou na cruz a tua libertação, a tua cura, a tua salvação, as tuas bênçãos. Jesus conquistou. E tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus por causa de Cristo e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus conquistou é nosso, pela fé. Então a atitude de se apossar é individual. É pessoal. Eu só tomo posse se eu crer, quiser e me posicionar para que isso aconteça.
Quando eu me posiciono de acordo com o que a palavra ensina e vivo o que a palavra diz e busco o Senhor de todo o coração, aí, amados, Deus vai te abençoar poderosamente. As pilhas, como eu não estou podendo trocar, Deus ele vai te abençoar poderosamente. No nome de Jesus. É só você crer e buscá-lo de todo o coração. Só para finalizar, eu quero ler um texto aqui rapidinho para a igreja. Para a gente terminar aqui e a gente orar. 2 Crônicas, capítulo 16. Versículo 9. Amém, igreja? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Todos encontraram? Diz assim: Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Amém, igreja? Olha só como é interessante a palavra de Deus, né? Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Amém? Só essa parte aqui. Porque o contexto desse texto aqui é sobre Asa, o contexto desse texto. Asa, ele não confiou no Senhor, ele não dedicou ao Senhor o coração dele. Amém? Então, como ele não fez isso, o Senhor o rejeitou. Quando eu dedico a minha confiança a Deus, eu estou colocando o meu coração diante do Senhor. Deus, ele recebe a minha vida e ele me abençoa. Já que com Asa foi diferente. Então, se você vê esse início, ele é glorioso. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Agora, o contexto. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Isso aqui o Senhor disse para Asa, porque Asa, em vez de confiar no Senhor e buscar o Senhor para dar vitória a ele confiou nos homens. Deus primeiro, amados, tem que encontrar o teu coração nele, para ele agir na tua vida em teu favor. Por isso que é importante esse momento de arrependimento, de buscar a presença do Senhor, de entrega e de dizer: Senhor, nos perdoe porque nós confiamos em homens muitas vezes. A gente colocou a nossa esperança em homens achando que o homem podia mudar a nação. Se não for Deus, não há vitória. Se não for Deus a pelejar por nós, se não for Deus a destruir os nossos inimigos, o que será da gente? Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé. Vamos orar.